Pastor Roberto para compartilhar a palavra conosco. Assentado como você está, estenda suas mãos para cá, oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a Tua voz. Pedimos a Tua voz nos lábios do Pastor Roberto. Pedimos, Senhor, a Tua orientação no pensar do Pastor Roberto. Pedimos, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo a nos inspirar através das palavras do Pastor Roberto. Fica conosco, Pai, dá-nos a Tua graça, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Microfone. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Como é bom, né, ter evento na igreja, coisas para a gente fazer, trabalhar e viver esse evangelho tão maravilhoso. Mas eu não vou me alongar muito. O pastor está passando a palavra para mim exatamente no horário, né? Tá certinho. E eu quero compartilhar com a igreja. Nós temos ouvido a voz de Deus durante os cultos. E há um clamor no coração, eu creio, de Deus e de todos nós, de vivermos dias de vitória, dias para vencer os nossos inimigos, para colocar, diz a palavra de Deus, os inimigos debaixo dos nossos pés, porque Deus já fez isso. E nós cremos, queridos, numa igreja vitoriosa, numa igreja abençoada, numa igreja que prospera em todos os sentidos. Quando nós olhamos para a vida de vocês, e essa semana, pastor, veio muito forte no meu coração, olhando, quando nós saímos, fomos participar de um evento essa semana, reuniu os 4 pastores. Foi uma das melhores coisas que aconteceram. Podemos estar juntos ali, desfrutando da presença um do outro. Mas eu quero te dizer uma coisa: todo pastor, ele tem um desejo enorme no seu coração, é de ver as suas ovelhas prosperando, é de ver o caminhar das suas ovelhas cada dia mais brilhante, cada dia mais vibrante, cada dia mais fortalecido. E quando nós aceitamos, né, eu em 86, eu não vou falar do pastor Jairo, porque ele fala direto aqui, é muito tempo. Nós também passamos pela experiência que muitos de vocês estão passando, e como igreja, Deus tem falado que nós não podemos viver debaixo de jugo, debaixo de derrota, ao sermos vencidos por 3 inimigos. Eu vou chegar na palavra de hoje, mas por 3 inimigos. O primeiro, chamado carne. O segundo, chamado Satanás. E o terceiro, chamado mundo. E muitas vezes nós viemos para o culto de domingo, mas carregamos conosco uma vida de derrota. E eu não quero dizer pecado, porque já foi pregado aqui na semana passada. E muitos, enfraquecidos por esse pecado, ele acaba se entregando a uma vida de derrota. E eu falei, Deus, o pastor me convidou no domingo, exatamente no domingo, aquele lugar ali onde nós estávamos, ele falou assim, ó, Deus está falando, vou te colocar para pregar. E ali a gente começa já a orar e a pedir a Deus. Eu escrevi 3 sermões. E Deus falou, não, é esse aí mesmo que você vai pregar. Como, pastor Roberto, como que nós podemos fazer para ter uma vida de vitória? Para não ser apenas um convertido. Eu queria ter feito um mapa aqui, colocar ali na tela. Como que é o céu e o inferno? A palavra de Deus diz que todo aquele que está sem Deus está indo para onde? Para o inferno. Está caminhando para o abismo. Mas então um dia, alguém falou de Jesus para nós, e nós dissemos, sim, Jesus, eu te quero, eu quero que tu entres no meu coração. E o que aconteceu nesse instante? A palavra de Deus diz que você teve o start, e você viu para onde você estava indo.
E você falou, eu não quero continuar, eu quero Cristo. Só que tem muitas pessoas que param aí. E Jesus, após ter falado para os seus discípulos, toda a autoridade me foi dada. Preste atenção, toda a autoridade foi dada a quem? Jesus. E se você quiser me, eu falei para algumas pessoas, 30 minutos, é rapidinho. Mas se Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não é possível que nós possamos viver debaixo de escravidão, que é operado pelo mundo, pela carne e por Satanás, mesmo tendo recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu queria começar o tema dessa palavra. Quero agradecer meu pastor, eu fiz o esboço, mas quem me ajudou a fazer esses slides foi ele. E nós já vamos entrar num treinamento, viu, pastor Ivan? Graças a Deus, para melhorar esses slides que a gente faz. Mas o tema é batismo com o Espírito Santo. Talvez você vai dizer para mim assim, mas pastor, esse tema aí, será possível? A igreja não sabe? Irmãos, tem pessoas que não sabem o que é batismo no Espírito Santo. Não sabe que Deus deixou esta ferramenta para que nós pudéssemos alcançar o céu. Porque quem vive no Espírito Santo, como diz a música, quem já pisou, Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. E o Santo do Santo é um lugar de vitória. O Santo do Santo é um lugar de experiência com Deus. No Santo do Santo é um lugar onde você tem conquistas pessoais em Deus. Amém? Nós vamos para o texto, Atos capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: estando com eles, determinou-lhes, com os discípulos, que não se ausentasse de Jerusalém. Obrigado, presbítero. Glória a Deus. Vamos trocar a tela aí? Cadê? Pode trocar a próxima. Não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude. Em outras traduções vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vós. Isso já é o versículo 8. O Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as testemunhas, tanto em Jerusalém como em a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A palavra de Deus está dizendo, primeiramente, fica em Jerusalém. Sabe onde que muitos irmãos, eles pecam? Quando eles deixam de vir congregar na igreja. Eles acham que em casa, ouvindo vídeos, YouTube, não que seja ruim, tem coisas boas, mas nós não podemos desprezar o ficar em Jerusalém. Você tem um lugar onde você recebe a bênção de Deus. Se eles não ficassem em Jerusalém, o que aconteceria? Isso está remetendo lá ao Pentecostes. Se eles não estivessem em Jerusalém, não teriam recebido o batismo com o Espírito Santo. Versículo... Glória a Deus. O versículo agora, Atos 2, versículo 1 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Diga, todos reunidos. Eu quero falar para você, esteja reunido com a igreja do Senhor Jesus. Quando você está reunido, quando eu olho o presbítero Geraldo, me inspira, sua vida me inspira, eu cresço, eu aprendo. Quando olho o pastor Ivan, olho o pastor Jairo, olho vocês, meus irmãos, quando participo do GIF. O GIF é um lugar onde a gente expressa esse amor de tal maneira que nós crescemos, nós temos vitórias. Então fala para o teu irmão aí, fica em Jerusalém. Avenida Fernando Correia, 868. 860. Amém? Você pode dizer amém? Jerusalém é aqui? Glória a Deus, aleluia. Então, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como som, vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa
em que estávamos assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eita glória! A bênção é para cada um de vocês. Não permita que o seu vizinho do lado seja abençoado e a bênção não venha sobre você. A promessa é para você também, amém? E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Irmãos, o falar em línguas, ele não é uma evidência única do batismo com o Espírito Santo. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é que temos que estar reunidos. Reunidos. Porque aonde o Espírito Santo está, há duas ou mais pessoas. Quando você estiver sozinho, você também, se é batizado no Espírito Santo, você também estará falando em língua. Mas você estará ministrando a você mesmo, quando você começar a falar em línguas. Vamos lá, vamos correndo. Pode passar. Muitos cristãos vivem a fé apenas no nível da conversão. Eu converti, eu frequento a igreja, eu estou indo na igreja. Então você vive essa experiência no Espírito Santo apenas vindo ao culto. Você teve uma experiência, a Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. O que significa isso? Que a partir de agora você tem o Espírito Santo. Amém? Segunda coisa, o batismo com o Espírito Santo é a promessa, ou melhor, muitos cristãos vivem de apenas no nível da conversão. Mas Jesus prometeu algo além, que é o revestimento de poder. Você quer comprar uma casa de 500 mil reais, amém? O que você precisa? Hã? Vai, Valdelice, pode falar o que é? O din-din. O que vai te dar poder de você comprar uma casa de 500 mil reais? O dinheiro. Mas para vencer o mundo, Satanás e a carne, tem um preço. E esse preço é dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E esse batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai. Nós tivemos aqui como é que chamou? A 300? A competição que nós tivemos aqui. E foi feita uma pergunta e erraram. Joel capítulo 2. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí vem a profecia, vem falando dos sonhos, vem falando daquilo que Deus estaria fazendo através do batismo com o Espírito Santo. Terceiro, hoje vamos ver o que significa, qual o propósito. Fala comigo, propósito. Espírito Santo, irmão, não é só para dizer Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus falou assim, João capítulo 14, versículo 18, vai falar assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Você não é órfão, se você tiver o Espírito Santo agindo na sua vida. Amém? Vamos correr. Primeiro, que é o batismo com o Espírito Santo? É uma experiência distinta da salvação. O Espírito Santo, irmãos, é algo palpável. Você sente, você sabe, você tem certeza. Quantos aqui são casados? Quando você olhou para essa pessoa que você casou, o que você sentiu naquela hora? Diz a minha esposa que o coração dela ficou assim, ó. Verdade, quando eu bati na porta assim, entrei pela primeira... Quando entrei na casa da segunda vez, o coração dela fez assim, ó. Então, a experiência com o Espírito Santo não é algo que você não saiba, que você não entenda, que você... Na conversão, recebemos o Espírito como selo, como já falei. No batismo, recebemos poder para testemunhar desse Jesus que nós servimos. Ah, irmão, tem autoridade. Quando você é cheio do Espírito Santo, eu creio que essa igreja aqui está num processo, não é à toa que já houve várias ministrações sobre o Espírito Santo aqui. O pastor trouxe direções para que nós seguimos nela, mas o que eu tenho visto é que muitas vezes nós estamos presos
e soltamos a rédea. E Deus também solta a rédea. E nós ficamos presos nos delitos e nos pecados, sendo o quê? Escravizado por Satanás e não alcançando esse poder para que nós possamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Nós temos, lembra do propósito? No Espírito Santo há propósito, e nós vamos cumprir esse propósito, amém? De testemunhar na sua família. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: esse verdadeiramente é um crente, doutora Jaqueline. Vão falar isso porque vão olhar para você, não vão te ver, mas vão ver a presença de Deus tão forte, que vão querer andar perto de você, que vai falar assim: nossa, como é bom quando você está aqui. Como eu sinto a presença de Deus quando você fala, o que você fala, como você age, a sua mansidão, todos os frutos do Espírito. Segundo, é o cumprimento da promessa de Deus, como está lá em Joel 2:28, que eu mencionei, Atos 1, 4, 5 também, nós já lemos. Não foi invenção da igreja, mas uma promessa celestial. Deus falou: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Não viva apenas com a chama da salvação. Vai se tornar um peso. Porque você vai precisar de força. Você vai precisar de poder. Você vai precisar do Espírito Santo falando no seu coração. Irmãos, é uma experiência diária. Tem algumas pessoas que falam assim: eu nunca ouvi o Espírito Santo. Quem aqui nunca ouviu o Espírito Santo? Todo mundo já ouviu o Espírito Santo? O que ele fala para você? Que experiência você tem? Amém? Então não fica só naquela: eu já aceitei Jesus. Não, busque o fogo do poder. Quanto mais o Espírito Santo queimar no meu coração, mais eu tenho vontade de fazer as coisas de Deus. Eu não fico lamentando: tem que ir para a igreja. Quem sabe eu vou no GIF. Quem sabe eu vou fazer esse estudo que a Miriam está fazendo. Quem sabe? Não, eu vou fazer, e é possível, irmãos. É possível estar na presença de Deus em Jerusalém na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Sabe por quê? Porque lembra dos nossos inimigos? Quem é o inimigo? Vamos ver se você aprendeu. Quem é seu inimigo? Carne. Satanás. Quem é outro? O mundo. Sabe o que a Bíblia fala do mundo? Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque o amor de Deus não está nele. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo? É querer viver como o mundo vive. Nós não somos desse mundo. Jesus falou: nem eu sou desse mundo, na oração sacerdotal. Não os peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Então, quando nós entendemos isso, não vivemos só na nossa salvação, nós temos poder para poder fazer aquilo que Deus tem para nós. Segundo, o propósito do batismo no Espírito Santo: capacitar para o testemunho, que é aquilo que nós já lemos, né? Recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo. E aí você vai ser o quê? Testemunha. Não é fácil testemunhar de Jesus. Você sabe por que não é fácil testemunhar de Jesus? Porque você tem que mudar de vida. Porque você tem que abandonar o pecado. Porque você tem que ser como Jesus é. E para mim ser como Jesus e fazer o que Jesus fez, eu preciso ter o mesmo poder operando em mim que operava em Jesus Cristo. Não se engane. Não é com a sabedoria humana, não é com conhecimento humano. Você quer Jô Soares? Eu sei que muitos aqui nem conhecem, nunca ouviram falar, mas é do meu tempo. Pensa num cabra inteligente. Pensa num homem que sabia conversar sobre todos os assuntos do mundo, mas não tinha poder para ser parecido com Jesus. Deus está chamando a sua igreja nesses dias para se parecer com Jesus. É o único, não é com o pastor, não é com o presbítero, embora nós inspiramos, como o Senhor me inspira, aprendo contigo a ser mais parecido com Jesus.
E o objetivo de Deus, do discipulado, da vida da igreja, é que todos nós pareçamos cada dia mais com o pastor, com Cristo. Com Cristo. Nós temos que buscar essa identidade em Cristo. Fortalecer a vida espiritual. Irmãos, nós pastores estamos orando aqui, terça e quinta-feira, 3 horas da tarde. Você pensa que é fácil? Terça e quinta nós estamos aqui, presbítero. Sabe por quê? Porque nós precisamos orar. Orar é uma das condições para que nós possamos nos fortalecer. Jesus orava. Jesus orava, Jesus orava, Jesus orava, Jesus orava. Mas quantas vezes, pastor Ivan, deu aquele negocinho, nossa, que peso. Hoje eu não vou. Não, Mas o que nós recebemos? Fortalecimento espiritual através do Espírito Santo. Porque ele está sozinho, eu estou sozinho. O presbítero geral está sozinho em algum lugar. E aí vem aquela voz que diz assim: vá. Vá. E dependendo da tua intimidade com o Espírito Santo, ela vai ficando cada vez mais forte. Você não tem como argumentar, você não tem como voltar atrás, você não tem. Foi como Jesus ali na cruz, ou antes, no jardim. Se possível, passa de mim. Se possível. A igreja vive, se possível, passa de mim. Não vai passar. Nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias. E quem nos leva a tomar a nossa cruz é o pastor. Não, a igreja não obriga nada a ninguém, ninguém nem pode. Nós temos que ter a consciência de que o Espírito Santo, aquele que foi enviado por Deus, Jesus falou: eu tenho que ir, porque senão ele não desce, ele não vem. E fica lá em Jerusalém, que eu vou mandar ele. E ele veio e batizou todas aquelas pessoas que estavam ali. E a partir... Quem era Pedro? Pedro nega Jesus 3 vezes. Tu és sim um deles? Não, não sou. Tu és, não sou. Tu és, não sou. Mas depois que batiza, é batizado no Espírito Santo, o que ele faz? Se levanta no meio de uma multidão, na frente dos outros discípulos, e começa a pregar. Começa a falar desse Jesus. E ali se converteram 3.000 almas. Você está precisando de ousadia na sua vida? Intrepidez na sua vida? Você precisa deixar o Espírito Santo agir na sua vida espiritual. Ele nos ajuda a orar, a interceder, a vencer tentações. Falando de pecado, irmão, eu estou com outra palavra lá preparada. Rasgar o verbo sobre pecado. O que é pecado? Tiago vai falar como que se inicia. A Bíblia ensina como que a gente peca. Avisa antecipadamente. A gente peca como? Quando a gente começa a olhar. Se não temos o Espírito Santo, o pastor está viajando, o presbítero está aqui na igreja cuidando, quem que vai nos falar? Quem poderá nos salvar? Só o Espírito Santo. Ah, mas e essa tentação aí, pastor? É para todo mundo. Todos nós somos tentados. Quer ver? Estou falando da realidade, uma afirmação. Toda vez que nós ficamos sozinhos, a tentação vem com força. Então, segundo, o propósito do batismo com o Espírito Santo, capacitar para o testemunho. Segundo, fortalecer a vida espiritual. Terceiro, distribuir dons espirituais para edificação uns dos outros. Meu irmão, você precisa ser edificado. O que é ser edificado? É ser parecido cada vez mais com Ele. Como Ele fazia, você está fazendo. Você vai fazer. Tudo que Ele fazia, você vai fazer em nome de Jesus. Amém? Deus nos chamou para viver no medo, mas no poder e na ousadia. No poder, você vai conseguir. Amém? Tua vida profissional, você vai conseguir. Passar pelo vale da sombra e da morte, você vai... Diga. Eu vou, porque você não está sozinho mais. Amém? Então Deus não nos chamou para viver esse medo. Tem gente que vive com medo, gente.
Tem medo de morrer? Tem medo de assalto? Tem medo disso? Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha? Se Deus não abençoar financeiramente, em vão trabalha a pessoa. Mas aqueles que confiam no Senhor, Ele dá enquanto dorme. Amém ou não amém? As evidências do batismo com o Espírito Santo. Línguas como sinal inicial. E como eu falei, não precisa. Muitas vezes a pessoa é batizada e não falou em línguas. Porque a língua é dos sinais. Mas a línguas, querido, é um meio de você se fortalecer espiritualmente na presença de Deus. Fale em línguas. Fale em línguas. Está orando sozinho lá no seu quarto, onde você estiver. Está andando na rua. Tem hora que eu pareço que eu sou meio doido. Esse dia eu estava passando aqui nesse corredor aqui, eu estava falando em língua. Fui daqui lá falando em língua. Fala em língua. Você está se comunicando com Deus. É o teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Isso vai gerar o que em você? Fortaleza, poder. Enquanto você está falando em línguas, Deus está te enchendo o teu espírito de coisas novas, te fortalecendo. Amém? Transformação de caráter. O Espírito Santo está aí para botar você no eixo, para me botar no eixo. Quando você pensar no pecado, quando você pensar em pecar, o Espírito Santo vai lá e opa, isso não é para você. Você agora é o Filho de Deus. Você agora confessou Jesus como Salvador. O que Jesus faria nesse momento do pecado? E Jesus passou por um momento que ele podia ter pecado. Fortemente. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele queria negar o propósito pelo qual ele veio à terra. Ele tinha esse direito. Aí que entra o livre-arbítrio, que nós conversamos no carro. Jesus tinha o direito de falar, eu não vou morrer. Mas ele procurou obedecer ao Pai. Mas não faz, Pai, é a minha vontade. Irmão, quando nós fazemos nossa vontade, nós abrimos as portas para o inferno, para o mundo, para Satanás e para a minha carne. Esse é muito rápido o tempo, tem que correr. Mas eu quero dizer para você o seguinte, pega esse texto, depois esse slide, eu não sei como é que é colocado aí nos grupos para poder ver. Pega uma palavra dessa, estuda, você casal. Eu gostei de numa situação que o senhor fez no curso de teologia. A pastora Rosemília não estava aqui, mas o senhor falou assim, pode fazer os casais do trabalho junto? Eu falei, porque às vezes o marido está fraco, e a mulher está como? Desse jeito, gente. O marido está fraco e a mulher está? Melhorou um pouquinho. Teve a ajuda dos homens. Às vezes a mulher está fraca, mas os maridos estão? Glória. A mulher gostou, hein? As mulheres gostaram agora, hein? Já pensou esse homem falando desse jeito em casa? Glória a Deus, aleluia. A mulher está na hora de orar. Mulher, hoje é o dia do jejum. Eita glória. Aí você fala em língua, né, mulher? Fala, glória a Deus, aleluia. Manifestações de dons e frutos espirituais. A igreja depende, irmãos, da manifestação dos dons. São vários dons. São tanta coisa que o Espírito Santo pode fazer através de você, através de mim. Vamos para o quarto aqui. Como receber o batismo do Espírito Santo? Crer na promessa de Deus. Tem uns versículos aí que nós não vamos ler por causa do horário. Mas se você crê na promessa, é promessa de Deus. Não é promessa nossa. O batismo foi algo que Jesus idealizou e fez e deu certo. Por que na IB Paz Cochipó não vai dar certo? Já deu certo. Já deu certo. Amém? Na hora que você estiver cultuando a Deus, você, no seu cantinho aí, pode falar em línguas. Você pode começar a adorá-lo, vai falar aqui. Como fazer isso? Crer na promessa, buscar com oração, essa palavra aqui, irmão, sede. Sede. Peça para Deus colocar sede no seu coração. Pode virar o... Está lá, não? Tá. Não,
Pode voltar. Sede, como a corça suspira pelas águas. Você sabe o que é ficar sem água? Todos nós temos água em casa. Quando vai terminar o garrafão ali, o que a gente faz? Né, Belém? O que faz? Já fica preocupado, está acabando a água aí, já tem que ter, vamos comprar o garrafão. E por que Deus não é assim? Por que vamos ficar com sede, sendo que nós temos água do céu? Jesus falou, aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. E aí você vai entender por que esse povo fica indo lá na coluna de oração, na quarta-feira no culto da palavra, e na quinta-feira no teologia, curso de teologia, e na sexta a gente arruma ainda algumas coisas para fazer, visita, a gente vai, sabe, no sábado a gente arruma alguma coisa, porque a gente não consegue mais viver sem beber dessa água que mina da igreja do Senhor Jesus, de Jerusalém. É inacreditável. Eu também trabalho, eu também tenho obrigações, o meu dia é corrido que você nem imagina, mas a melhor parte do meu dia é quando fala assim, agora vamos dedicar para o Senhor, vamos fazer a obra de Deus, vamos caminhar nessa água que está fluindo. Terceira coisa, buscar a oração e ser espiritual, perseverar como os discípulos em Atos 2:1. Não desista, não deixe que o mundo, as coisas do mundo, te afaste dessa busca. Não permita que a sua carne, Gálatas 5, lê lá Gálatas 5, 19 e 22. Não permita que algo te roube essa fonte de água viva que tem que jorrar do seu coração. Porque está cheio do Espírito Santo, irmão, não é só falar em línguas. Não é só chegar aqui e dar glória a Deus, no culto maravilhoso, um louvor maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Não é isso. Estar cheio do Espírito Santo é ouvir a voz dele, mesmo no momento que você não quer ouvir. É tão cheio de Deus, que você começa a dar lugar a esse Espírito maravilhoso. Perseverar como discípulo. Rendição total a Deus, renda-se a Deus. Pare de lutar com Deus. Você tem uma noite para lutar com Deus igual Jacó. Amém? A gente vai liberar para você, uma noite só. Tá bom? Mas terminou. Para de lutar. Tem pessoas aqui que Deus já falou. Acalma o teu coração. Tem pessoas aqui que falou, eu estou trabalhando. Tem pessoas aqui que Deus já falou no seu coração. E por que você ainda fica ansioso, ansiosa? Você quer agir no lugar de Deus? Você deixa a sua criança, vamos deixar aí, vamos botar aí, 10 anos, 15 anos, em casa com alguém, cuidando, e você tem que sair para trabalhar. E aí você fica preocupado o tempo todo. Eu quero te perguntar, quem cuida melhor da sua vida, da sua casa, da sua família? Deus ou você? Deus ou você? Deus ou você? Deus. Por que eu não entrego, irmãos? Por que eu não me rendo? E eu gosto demais dessa música que a gente canta aqui. Eu me rendo aos teus pés. Aprenda a se render na presença de Deus e priorizar o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àqueles que desejam, pedem e se entregam. É o sonho de todo pastor, ver a igreja sendo pastoreada pelo Espírito Santo. Como facilita para nós. Vai ser só bênção. Pastor, eu quero contar um testemunho. Pastor, eu quero falar do que Deus fez na minha vida. E é bom que você venha falar mesmo, para criar coragem, fé no coração daqueles que vão estar ouvindo. Porque Deus tem operado na sua igreja. E muitos de nós, envolvidos nos nossos problemas, na nossa dificuldade, nas nossas limitações, nos nossos pecados, precisamos ouvir
que Deus está agindo na pessoa que está sentando ao meu lado. Não é a igreja, não é os pastores, é eu precisando entregar a minha vida, pedir e entregar a Deus. Amém? Vamos para a conclusão. Glória a Deus, aleluia, pastor. Aleluia. Perdemos 5 quilos hoje. Não se contente apenas na sua conversão. Você que veio aqui, querido, ou que já aceitou Jesus em algum lugar, não fique andando somente com a sua conversão. Conversão é metanoia, é mudança de direção. Você está indo aqui, ó. Eu aceitei Jesus, mudou. E fica contemplando o céu. Estou vendo o céu, já não estou vendo mais o inferno. Estou vendo o céu, não estou vendo mais o inferno. Não, querido, não contenta com isso não. Existem, olha o que eu vou falar para vocês. Existem muitas pessoas que estão te aguardando, te esperando. Não vai ser Deus que vai convertê-las. Deus vai usar vocês. O Espírito Santo vai converter, mas Deus vai usar a sua boca. Deus vai usar o seu testemunho. Aquela mulher do poço, quando ela sai dali, o que ela faz? Ela ficou só em cima da conversão da Ladia, foi? Ela ficou só, não, já encontrei o mestre, glória a Deus para mim, aleluia para mim. O que ela faz? Ela vai lá na cidade dela. Tinha gente esperando esse encontro dela com Jesus. E ela volta lá. E ela começa a pregar para todas aquelas pessoas. Não importa se você me conheceu no meu passado, que era sujo. Não importa. O importa é que eu encontrei Jesus. E é isso que essa mulher está cheia do Espírito Santo. Porque ela não ficou preocupada com a situação dela, não ficou preocupada com o passado dela, com a situação financeira dela. O que vão falar de mim? Irmão, só fala o que Jesus fez na sua vida, que você encontrou Ele. Então, quando você fica só na sua conversão, você impede Deus de agir na sua vida. Invista tempo na busca pela presença. Investir custa, não dinheiro, mas vontade. Hoje nós temos a internet aí que são aqueles 3 elementos que Deus fala assim, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Mas hoje eles estão vindo dentro da minha casa. Eu não preciso mais sentar e ir lá não, basta eu ficar na internet. Você vai ver conselhos ali de escarnecedores, de pecadores, pessoas que induzem ao povo de Deus muitas vezes a ficar paralisado. Porque o que entra na mente daquele que fica na internet o tempo todo, não busca Deus, não lê a palavra, que vai ser a próxima coisa, relacionamento, não busca relacionamento com Deus. Querido, que a igreja nesses dias se avive para a palavra de Deus. Venha para o culto, faz de conta que você é o pastor, venha para o culto falando assim, hoje quem vai dar a palavra sou eu. Você não vai pregar aqui porque não vai ter como colocar todo mundo para pregar. Mas lá onde você trabalha você pode pregar. Com essa palavra que você buscou. Com a sua oração. Use os dons e poder para abençoar outros. Muitas vezes a gente fica preocupado só com a salvação. Eu fui salvo. Amém? Glória a Deus por isso. É a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. É não irmos para o inferno, é ir para o céu. É ir morar com Deus. Amém ou não amém? Quantos salvos nós temos aqui? Quantos já aceitaram Jesus aqui? Quantos estão com vergonha de Jesus aqui? Baixa a mão. Quantos não têm vergonha de falar que Jesus é o Senhor? Aleluia. Compartilha isso com as pessoas e deixa Deus usar os dons. Para finalizar, ser cheio do Espírito Santo é aceitar tudo que Ele fez por mim na cruz. Irmãos, quando eu rejeito o Espírito Santo, eu estou dizendo que aquilo que Jesus fez por mim na cruz não valeu de nada.
receba o Espírito Santo. Faça o que o Espírito Santo quer fazer através de você, para que valorize aquilo que Jesus é, e adorá-lo de todo o seu coração. Eu sei que nós temos buscado a Deus, amém? Quantos têm buscado a Deus? Mas Jesus é sempre mais exigente um pouquinho. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o coração. Nós sabemos, o crente sabe tudo. A questão é que nós precisamos aprender a viver essa palavra na nossa vida. Você quer se tornar espiritual? Abra teu coração para Deus fazer de você um homem e uma mulher espiritual. Porque senão a carne vai dominar, e não é o que Deus quer para mim, não é o que Deus quer para você. Deus quer que nós sejamos espirituais, amém? Eu quero rapidamente, a aplicação disso é você agora, nesse momento, o momento é esse, de você fechar teus olhos, e deixar Deus te mostrar que vida que você tem levado. Quando é que você está buscando Deus? Quando é que você está entregando as coisas na mão de Deus? Feche teus olhos, eu quero te pedir. Esqueça a pessoa que está do seu lado agora, porque é individual. Nós vamos sair daqui, e cada um vai para o seu lar, para a sua casa, e é lá que se manifesta o que tem no nosso coração. E nós precisamos aprender a relacionar com Deus através do Espírito Santo. É Ele que fala no seu coração, Ele que fala no meu coração. Queria que liberasse a canção, por gentileza, em cima. Você de olhos fechados, ela em cima, eles vão colocar lá em cima. Feche seus olhos. O culto não terminou ainda, mais 5 minutinhos nós terminamos. Mas eu peço para você, feche seus olhos hoje à noite. O Espírito Santo está nesse lugar. Permita que Deus busque a tua presença e você busque a presença de Deus nessa noite. Fala com Ele. Eu sei que muitos aqui querem fugir do pecado. Você tem lutado contra essa situação. Você tem que ficar desesperado porque não consegue se libertar dessa situação. Mas o Espírito Santo nessa noite quer te levar na presença de Deus. Faça essa oração. Faça essa oração. De ver tua glória e teu poder. O Senhor quer te ajudar. Meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Esse é o desejo de todo crente. Deus está sustentando. É Deus que te sustenta. Aleluia. Esse pecado que você não consegue vencer, Deus vai te dar vitória, meu irmão. Mas busca o Senhor pela manhã, de madrugada. Não dê descanso à sua carne. Aleluia. Nós vamos te encontrar, Senhor. Nós vamos te encontrar. Temos sede da tua presença na nossa vida. Carecemos da tua glória. Tu és nosso socorro, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque tua destra.
A mão do Senhor tem sustentado a tua vida. A mão do Senhor tem sustentado a nossa vida. Não tem deixado que o inimigo tome da nossa vida. Não tem permitido que as rédeas sejam soltas. Senhor, a tua igreja precisa, Deus, não soltar das tuas mãos, Senhor. Somente tu, ó Deus, tem a vida eterna. Somente o Senhor tem o poder. Nós declaramos que somos fracos, que precisamos de ti para vencer, Senhor, a nossa carne. Perdoa, Senhor, os nossos pecados como igreja nessa noite. Nós precisamos, Senhor, do teu poder para vencer o mundo, Senhor, e vencer a Satanás. A vitória vem do Senhor, meu Deus. Nessa noite derrama a tua vitória sobre a vida dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o pecado. Não queremos ser conhecidos como igreja que também peca. A palavra do Senhor, aquele que vive no Senhor não peca. Quem vive em Cristo não peca, porque o Senhor é com ele. E se pecarmos, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, Senhor, para que não andemos no pecado. Que nessa noite tu possa nos selar com teu Espírito e nos ajudar, Senhor, para vencer todo o pecado, todo pensamento maligno, todo desejo maligno. Que nossos olhos sejam ungidos para enxergar somente a glória do Senhor. Desvia, Senhor, a nossa mente, desvia o nosso coração daquilo que se chama pecado. E assim nós queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Deus acredita em você. Deus confia em você. Deus confia em mim. Que nós não vamos viver no pecado. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Obrigado por não ter dormido. Mas que Deus abençoe a todos. Pastor Jair. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Depois dessa oração, eu vou ministrar a bênção apostólica. O louvor vai cantar ainda uma canção. Tem uma canção aqui, né, Nildo? Uma canção preparada e nós vamos cantar essa canção. O Ministério do Louvor vai cantar essa canção enquanto nós encerramos o culto. Na próxima quarta-feira, estamos aqui estudando a palavra do Senhor e você é meu convidado, você é minha convidada. Até impulsionado por esta palavra trazida pelo pastor Roberto. Próxima quarta-feira eu quero falar sobre uma frase bíblica, lá em Abacuque, foi repetida por Paulo, e ela foi muito impactante na época de Lutero. Essa frase diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa frase é uma das frases mais impactantes da história da igreja. Tem a ver com tudo que o pastor Roberto falou aqui nesta noite. Tem a ver com a nossa relação com o Espírito Santo. O justo viverá pela fé. Se você quiser saber tudo que está contido nessa frase, tudo que nós conseguimos extrair desta frase, venha quarta-feira estudar a palavra comigo. Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, Senhor. Muito obrigado por este domingo. Obrigado por este culto, Senhor. A presença do teu Espírito, tantas atividades, Senhor, tudo feito para a honra e para a glória do teu nome. Tudo para a honra, para a glória do teu nome. Culto das crianças, trabalho das mulheres, apresentação de crianças, canções, palavra, orações, tudo para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Te louvamos por isso, Pai, e pedimos ao Senhor, toma nas tuas mãos a nossa vida. Deus, que teu Espírito Santo possa revestir a vida de cada um aqui e nos dar uma semana de bênção, uma semana de vitória. Conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo
Jesus. E que a graça consoladora, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja reunida nesta noite, culto ao Senhor aqui, juntamente conosco, com toda a igreja de Cristo nos 4 cantos da terra, desde agora e para sempre. Você que está embaixo dessa bênção, você diz amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, graças a Deus. Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Alegria. Vem Espírito Santo guiar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo visitar. Do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações.